agradecendo por estarmos aqui essa noite, reunidos, para que possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita, refletir sobre esses ensinamentos que são tão importantes para a nossa vida, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, e que a gente possa sempre estar aqui com esse objetivo de estudar, de aprender mais, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída e auxiliada por essa espiritualidade aqui presente, e que todos nós possamos aproveitar bastante o estudo dessa noite. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Sueli, então, falando sobre a felicidade, né? É possível? Uma boa noite a todos. Vamos aí estudar o que os espíritos têm a nos dizer a respeito da questão da felicidade, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser feliz. A gente deseja felicidade, as pessoas fazem aniversário, chega Natal, dias, seja o que for, a gente deseja felicidade às pessoas, né? Mas aí a gente fica pensando assim, mas será? Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. Adianta, então, a gente desejar felicidade para os outros, já que Jesus, o grande mestre, falou que a felicidade não é desse mundo. Então, vamos ver aí se ela realmente é possível, né? Se nós podemos ser felizes aqui no mundo. Na questão 920, Kardec trata do assunto e pergunta aos espíritos exatamente isso aí, ó. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Aí tem uma palavrinha que já muda um pouco aquele questionamento que a gente faz. Ah, mas será que a felicidade existe? Ou Jesus falou que não, né? Que a felicidade não é deste mundo. O que fez a mudança aí? A palavrinha aqui, ó, completa. Que em nenhum dos dois questionamentos e da afirmativa de Jesus tem a palavra completa. Jesus falou, a felicidade não é deste mundo. E também, quando a gente pergunta, será que a felicidade existe? A gente não põe o completa. E isso faz toda a diferença. Aqui, Kardec levou isso em consideração, né? Então, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Aí a resposta vem, não. Coerente com o que Jesus falou, né? Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser mais feliz e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, o que não existe é a felicidade completa. Mas momentos felizes, felicidade, até mesmo em toda a nossa vida, a gente pode ser, temos condições de ser completamente feliz no nosso entendimento, não a felicidade plena, aquela para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para felicidade plena, felicidade absoluta, responsabilidade plena. Mas aqui Kardec pergunta se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Dependendo da nossa interpretação dos nossos anseios e desejos, sim. Mas esse completa faz toda a diferença, porque esse completa, ele tira a possibilidade de ser aquela felicidade para a qual nós fomos criados. A felicidade plena mesmo, né? E essa aqui é na questão da situação que a gente passa. Kardec fez, portanto, essa diferenciação. Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males. Se nós podemos abrandar os nossos males, nós podemos encontrar felicidade também neles.
Depende do ponto de vista. Imaginemos aquela pessoa que tem uma dívida grande para pagar. Ela não tem o dinheiro. Ela precisa do dinheiro. Então, ela arranja uns serões, ela arranja um outro trabalho, não é? Algo que ela possa fazer além do que ela já faz para conseguir mais dinheiro para pagar a dívida. Ela vai ficar sem dormir, não vai ter uma boa alimentação, vai diminuir suas custas, porque ela realmente precisa de juntar esse dinheiro para pagar a dívida. Tudo isso vai ser para ela um problema. Vai ser para ela um sofrimento, né? Uma privação. Agora, se ela olhar tudo isso com os olhos de que, quando ela receber aquele dinheiro, ela vai pagar a dívida, então ela não vai sentir felicidade nisso? Naquela privação, naquele serãozinho, naquela diminuição das horas que ela dorme, ela vai ver isso com felicidade. Porque o retorno que ela vai ter disso aí, o final disso aí, é uma grande felicidade para ela, pagar a dívida que ela deve. Então, a gente vai vendo que aí é nesse sentido aí que a gente entende, não é completa, né? Tanto que eles falam que não, porque tem aquela dose de dor, de sacrifício, de compreensão, né? Que a gente precisa ter diante das nossas provas e das nossas expiações. Então, completa ela não é, mas podemos sim abrandar as nossas dores e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Na 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Aqui no lugar da completa ele já coloca felicidade relativa, que é mais ou menos a mesma coisa. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, Kardec colocou aqui, na maioria das vezes, porque nós temos aquelas causas atuais e causas anteriores de aflições. Às vezes, hoje, a gente não está fazendo nada para ser infeliz, mas a gente traz aí uma carga de outra encarnação que fica difícil a gente ter uma felicidade diante de determinados momentos da nossa vida. E por isso que ele fala, na maioria das vezes, porque não é de agora, é de ontem. Então, aquele que não conhece isso vai pensar que ele realmente não merece passar por aquilo. Então, aqui, ó, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Esse praticar a lei de Deus é o respeito a tudo, ao corpo, é respeito à vida, à situação, uma compreensão de vida. Você está praticando a lei de Deus, porque quantos males, quantas dores e sofrimentos a gente acarreta para a gente quando a gente não aceita as coisas, quando a gente bate na gente mesmo, a gente se auto-sabota com essa questão de não querer compreender aquilo que tem que ser compreendido ou não querer aceitar aquilo que nós não podemos controlar, que não está no nosso alcance controlar. Então, a gente faz coisas que nos prejudicam e nos causam dores desnecessárias porque a gente não está aceitando uma situação que hoje ela não foi escolhida agora, mas ela foi escolhida antes, que são aquelas provações e aquelas expiações que nós temos que passar aqui no mundo para fazer o nosso resgate. Kardec comenta: o homem bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente
de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-la a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Aquele que faz, planeja uma viagem, compra um pacote de viagem e se prepara, vai para o aeroporto, aí chega lá, na hora do voo, ele fez escolhas ótimas de hotéis bons para ele ficar e tudo, planejou com todo cuidado. Aí chega lá no aeroporto, tem um probleminha lá e não pode embarcar, seja qual for o motivo. Aí essa família, vai ser conduzida a um hotel que muitas vezes não pode nem ser chamado de hotel aquilo. E a pessoa não embarcou na hora, já começou ali um transtorno, vai ficar numa espelunca qualquer lá, que nem se pode chamar de hotel, esperando o dia seguinte para poder embarcar. Isso aí, aos olhos de quem está sabendo que vai encontrar um lugar legal, uma felicidade na viagem que ele programou, hotéis que ele comprou, que ele reservou, maravilhosos, não vai significar nada. Porque a expectativa e a esperança do que ele vai encontrar no pacote de viagem que ele comprou supera aquilo ali. Aí ele fala, não vamos reclamar não, uma noitezinha só, aí tá bom, a gente vai dormir, vai acordar. Não vai significar nada. Ele nem vai ligar para aquilo, é exatamente isso aí. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-la a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente haja feito os seus preparativos para ela. Então, aquilo ali no dia seguinte acorda e vai para o aeroporto, vai embarcar, aí pronto, tudo vai dar certo, e dá certo, quase sempre dá certo, e ele vai então fazer a grande viagem esperada. E aquilo não significou nada. É mais ou menos essa passagem que a gente tem aqui pela terra com as nossas provações e expiações. A gente sabe que saudando tudo isso, nós vamos encontrar uma felicidade maior. Igual aquele que está cansado, com fome, com sono, mas vai para um trabalho extra, que ele vai conseguir o dinheiro para ele pagar a dívida dele. Então, é nesse sentido que aquele que está compenetrado no seu destino, naquilo que ele deseja, naquilo que ele escolheu, naquilo que ele quer, os obstáculos do caminho não representam muita coisa. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidade terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Muitas vezes a gente toma decisões que a gente, para consertar aquela coisa tomada que não deu certo, faz troço muito pior. Se compromete muito mais, aí não pode reclamar das infelicidades. É tudo fruto daquele mau uso do livre-arbítrio. Vamos repensar aqui, digo repensar porque a gente já trouxe essa autobiografia e 5 capítulos curtos, várias vezes, mas olha, eu leio isso e dali a pouco estou eu fazendo a mesma coisa. Eu acho que não é só eu não, mas vamos ver, olha só. Portia Nelson escreveu algo intitulado Autobiografia em 5 capítulos curtos. Capítulo 1. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro, eu estou perdido, estou desamparado. A culpa não é minha. Leva muito tempo para conseguir sair. De início, a gente nunca acha que a culpa é da gente. Como se adiantasse alguma coisa, Transferir a culpa para outra pessoa.
não vai resolver nada. O problema continua existindo, porque ainda mais que se a culpa não for da outra pessoa, ela não vai fazer nada. E o problema vai continuar ali. Ah, mas a culpa é de fulano, e daí? Vamos sanar o problema. Porque o fulano não acha que ele é culpado também, e não vai fazer nada. E a coisa vai continuar ali crescendo, existindo, né? Capítulo 2. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Ó, começou a coisa. Ó, eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas a culpa não é minha. Ainda levo muito tempo para sair. Continua dizendo que a culpa não é dele. Que é claro que é muito mais fácil culpar o outro, né? A gente não reconhece que a gente tem culpa das coisas erradas que a gente faz. Capítulo 3. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que está lá. Eu ainda caio dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Aí começa a mudar o pensamento, né? Eu consigo sair imediatamente. Olha só. Quando ele viu que a culpa não era dele, ele levou muito tempo para sair. Mas quando ele se deu conta que a culpa era dele, ele achou de agir rapidamente para sair do buraco. Capítulo 4. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Capítulo 5. Eu agora escolho outra rua para andar. Quer dizer, são aquelas coisas que a gente vai vendo que na vida da gente, a gente vai repetindo até ver que a culpa é nossa mesmo. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, não é fulano que é culpado, não é Beltrano, sou eu. Aí eu começo a me livrar dos problemas porque eu estou reconhecendo a minha responsabilidade naquilo ali. Fui irresponsável, fiz o que não devia fazer de novo e ficar errando o erro velho, gente, é o que a gente menos pode fazer, porque a gente vai ter muitos erros ainda para cometer, porque a gente aprende assim, por erro e acerto. Então, a gente tem que ficar de olho no que a gente fica repetindo e por que isso acontece. Por que erramos e continuamos a errar os mesmos erros e achar que a gente é infeliz por causa disso, que não tem felicidade, que não consegue, né? Talvez nos falte o essencial, reflexão. A gente não reflete, a gente não pensa nas coisas que a gente faz, que a gente fala, a gente vê muito o outro, enxerga muito o que o outro está fazendo e começa a julgar, mas a gente não se julga. É difícil, a gente acha que a gente está certo em tudo, né? Então, a gente precisa refletir. Refletir é fazer uma flexão para dentro de si mesmo, né? Porque flexionar-se para dentro. Então, está aqui, ó, parar para pensar. Pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Pensar no que estamos fazendo de nossa vida. Pensar em como vai a vivência evangélica. Pensar no que estamos semeando ao nosso redor. E aí a gente vai vendo se a gente está respeitando realmente o próximo, se a gente pode poupar sofrimento no outro, se a gente pode livrar o outro de situações desagradáveis. Né? A gente não pensa muito nisso porque a gente pensa na nossa situação só. A gente se olha, a gente é egoísta ainda, a gente ainda tem esse negócio, a gente é espírito inferior encarnado num planeta de provação e expiação. Então, a gente não está nem aí um pouco preocupado se a gente está despertando a raiva no outro, o ódio no outro, se a gente está fazendo coisas que vai fazer o outro ficar irritado demais com a gente, porque isso só vai nos fazer mal. Isso é uma das causas que nos impede de ser feliz realmente, porque se a gente está na mesma sintonia, a gente recebe essa carga toda, essa raiva, né? Esse desrespeito que a gente não reconhece, mas que está tendo. Né? Então, a gente vai despertando muita raiva nas outras pessoas. E isso faz mal também para a gente, porque se a gente está causando isso, a gente está na mesma sintonia. Né? Na mesma sintonia, a gente vai receber essas coisas de volta. 922.
A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. O que eles falam, eu até comecei a rir quando eu vi isso pela primeira vez. Olha só. Para a vida material, a posse do necessário. Quem se conforma com o necessário? A gente vive num mundo que as pessoas se conformam com o necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Olha, são duas coisas tão simples, mas tão complicadas para a gente ter, não é? Porque a gente sempre quer mais e mais e mais. A gente não entende. Tem hora que a gente fica pensando assim, gente, mas por que fulano está fazendo isso com ele mesmo? Mais uma empresa, mais não sei o quê. Vai ficar doido. Mas faz. Não se conforma, não é bom. O necessário não basta. Né? Não está bom. Tem que ter muito, 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 muito mais. Embora Jesus tenha recomendado, não junteis em celeiros, porque caixão não tem gaveta nem caminhão de mudança. Então não adianta juntar, porque de uma hora para outra a gente fecha o olhinho para esse mundo e a gente vai abrir para um mundo que nada disso tem valor. Nada. Mas a gente ainda não entendeu, né? E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Olha, para ter consciência pura, fé no futuro a gente até tem, né, um pouquinho, mas consciência pura, a gente não pode desrespeitar, deixar de ser solidário, deixar de ajudar, deixar de fazer a nossa parte. A gente não pode ficar despertando raiva nas pessoas, ódio nas pessoas fazendo errado, porque a consciência não vai ficar pura, não. Claro que não vai, né? Porque consciência não adianta a gente querer tapar, porque não tem como. Ela se descobre e aí ela vai nos cobrar e ela somos nós. Estamos ali, a gente não se separa dela. Então não tem como. Quer dizer, são duas coisas que são simples, mas são complicadas para a gente ter na nossa condição de inferioridade. A gente tem que trabalhar para isso aí, não é? Porque o necessário, quem tem o necessário, pode ser feliz, gente. Claro que pode. Ela tem o necessário para ela viver, ela não precisa de mais nada. Ela tem o necessário. É o suficiente. A gente precisa ter o suficiente, porque todo excesso é prejudicial de alguma forma. Pode ser, de alguma forma, muito prejudicial para nós. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para outro e vice-versa, segundo a posição. Essa resposta é enorme, eu botei só um pedacinho, mas ela chega a chocar. Olha só o que eles falam. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos. Eles falam isso lá, está escrito isso lá nessa questão no Livro dos Espíritos. Olha só. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para outro e vice-versa, segundo a posição? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Né? Então, não tenhamos dúvida que esse momento chega para cada um de nós. Para cada um de nós. Esse momento chega, e se ele não chega através do amor, provavelmente não, ele vai chegar através da dor. E tudo aquilo que a gente achava que era importante na vida, não terá mais importância se você realmente estiver diante da perda de um amor, de um afeto. Algo que todo o dinheiro do mundo que você juntou não pode fazer que permaneça ou trazer de volta. Então, é isso.
chega um momento que você vai perceber que não vale a pena isso aí. Né? Quantas vezes, quantas fortunas são criadas em detrimento, às vezes, da afeição, do amor, da família, de outras coisas, e em determinado momento você vê que nada daquilo valeu a pena. Nada daquilo foi tão importante quanto o que você deixou de viver, quanto o que você deixou de fazer na parte moral, na parte sentimental, né, na parte amorosa. Mas é difícil para a gente ainda entender. É por isso que, às vezes, a gente é obrigada a aprender através da dor, porque não aprende por amor. Então, a gente vai ali aprender. Aí é aquela história assim, eu era feliz e não sabia. Não sabia porque eu não quis saber. Porque as lições estão aí para nós a todo tempo. O egoísmo faz que realmente a gente não consiga observar muitas coisas. Se a gente olhar para a natureza, a árvore come o fruto que ela produz? Não. O rio bebe a água dele? Também não. Então, as coisas na natureza, né? A gente vê as coisas são produzidas e não são consumidas por quem produz. Na natureza inteira isso é assim. Se a gente for observar, tem árvores, né? O carvalho, por exemplo, é uma árvore gigantesca, né? Ela alcança, nem sei quantos metros que ela alcança, né? Nunca quem planta um carvalho vai ver essa árvore adulta. Nunca. Nunca vai ver a sua beleza. Nunca vai ver, porque não vai dar tempo, porque ela demora. Se fosse assim, essa pessoa que planta o carvalho hoje, se ela fosse pensar dessa maneira egoísta, ela nunca ia plantar. Eu não vou ver mesmo essa árvore bonita, bela, não vou ver, porque eu vou plantar isso. Mas ela planta. Tanto planta que tem carvalhos por aí, para todo lado, né? E quantas outras coisas, né? Quantas outras coisas que as pessoas vão fazendo e sabem que não vão usufruir daquilo ali. Mas a geração futura vai. Então, a gente vai exercitando isso e essas pessoas estão compreendendo que nós não estamos aqui nesse mundo para produzir algo e usufruir de tudo que a gente produz. Não, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender e a gente aprende através dessas atitudes, desse respeito, dessa empatia, desse fazer o bem. Né? A gente vai aprendendo e através disso. Pena que, às vezes, a gente só reconhece isso num momento que já não dá mais tempo para a atual encarnação, né? E tem que esperar a próxima. 924, Kardec pergunta: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo? Não há algum meio de se preservar deles? Não vamos ver injustiça aqui, ou o injustiçado. Vamos ver a injustiça, mas não vamos ver injustiçado, porque no mundo, a cada canto que a gente olha, tem injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Porque se tivesse, Deus seria injusto. Né? Então, são causas anteriores de aflições. Nós estamos fazendo nós estamos numa situação de resgate de dívidas contraídas em outras experiências, né? Que é esse caso aqui. Aí eles respondem: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-la. É essa questão, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer em todas as situações. E aquilo que nos couber fazer, que a gente faça da melhor forma possível. Independentemente da situação que a gente vai se colocar para realizar aquilo. A gente precisa fazer aquilo que nos couber, a gente precisa fazer da melhor forma possível. Não há inocente pagando por nenhum pecador no mundo, não há gente sofrendo injustamente no mundo,
Não há injustiçados no mundo. As injustiças estão aqui para nos proporcionar oportunidades de resgatarmos um passado de delito. Aquilo que a gente veio para fazer, evoluir, para auxiliarmos-nos na nossa evolução. O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar deixa-nos exaustos, priva-nos do nosso poder e paz de espírito. E a gente faz isso, a gente insiste em querer mudar uma situação que não está no nosso alcance, que não está no nosso controle. Então não adianta isso, ficar sofrendo por algo que nós não podemos melhorar ou que nós não podemos controlar. Então resta a gente compreender. Retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas tal como são. Porque, partindo do princípio que não há injustiçado no mundo, que ninguém sofre o que não tem que passar, então a gente aí trabalha para que isso aconteça, se desenvolva da melhor forma possível, compreendendo a situação. Ao reencarnarmos, fazemos uma escolha de provas e expiações para que a nossa vida aconteça aqui e nos proporcione aperfeiçoamento e evolução. Esse mundo é para isso, né? Para isso que a gente está aqui, para evoluir. Frequentemente, desejamos controlar as situações, queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo. Mas não é sempre que a gente vai conseguir isso, não é? Igualamos a atividade à força, a passividade à fraqueza. E, no entanto, a passividade, em determinados momentos, é muito mais útil, muito mais forte do que a gente imagina que seja a nossa força. Porque é exatamente ela que vai nos dar a oportunidade de desenvolver virtudes que vão nos levar à compreensão do fato que nós estamos passando. Então, isso nos leva a uma luta constante, isso aqui, ó, até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados. Porque se nós estamos diante de fatos que estão declarados, por isso são fatos, e nós não podemos resolver essa situação, então resta-nos fazer a nossa parte para minimizar o mais que pudermos naquela situação, como uma doença incurável, por exemplo. Você vai a um consultório médico com uma dor, ele faz uns exames e vê que você está com uma doença incurável. Não tem ainda cura para essa doença. Aí você faz o quê? Você vai lutar como? Isso não está no seu controle, essa doença está lá. Ela esteve no seu controle antes dela ser declarada, com atitudes que tomamos que nos levaram a ter essa doença. Aí sim, lá atrás ela estava no nosso controle. Agora que ela está estabelecida, que ela é um fato, que ela está declarada, agora não está mais no nosso controle. O que está no nosso controle? Tratá-la. Fazer a nossa parte para minimizar os seus efeitos, controlando a doença que poderá viver conosco até que a gente vá, não por ela, por outras causas. Então, é a parte que nos cabe fazer. Então, é o esforço que a gente precisa fazer para controlar os efeitos das causas que nós não podemos mais controlar. E isso causa infelicidade quando a gente não faz. E quando a gente faz, é motivo de felicidade, sim. Porque você volta ao médico, o médico fala assim, parabéns, você está fazendo a sua parte. Sua doença está controlada, você está melhor. E aí a gente fica o quê? Feliz. Então, a gente sente felicidade por fazer o que tem que fazer, por fazer o certo. Então, todas as vezes que a gente age certo, isso nos traz felicidade. Quando a gente ajuda uma pessoa, que a gente vê que aquilo deu certo e que aquela pessoa pôde usufruir de um bem ali, de uma situação favorável a ela,
Isso é motivo de felicidade para a gente. Então, a gente pode ser feliz aqui, sim, dependendo das nossas atitudes. O homem, então, pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Se encarar a vida terrena como um castigo de Deus, vai sofrer, amigo, vai sofrer e muito. Mas se encarar a vida terrena como uma grande oportunidade de saldar uma dívida, porque aí a felicidade te espera além dessa que você vai sentir saldando essa dívida, você vai muito bem. Aí você vai ficar sendo feliz da terra o tanto quanto pode ser. Na 860, Kardec faz uma pergunta que é muito bacana, essa pergunta, porque ele fala assim, olha, pode o homem, por sua vontade, seus atos, e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Quer dizer, a gente pode mexer nesse plano que a gente trouxe para a nossa vida? Tem como fazer diferente agora? Eu escolhi coisas tão sérias. Será que dá para fazer uma mexidinha aí ou ele não é flexível? Olha a resposta dos espíritos. Olha, pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. É um desvio aparente, porque está dentro daquela possibilidade aquelas mexidinhas. Então, não é um desvio. É apenas a aparência de um desvio, mas não é um desvio. Porque essas possibilidades existem. Né? É o fator humano que conta aqui. Uma pessoa reencarna. E ela reencarna com a possibilidade dela desenvolver uma doença e não ficar boa, mas com a possibilidade também de ficar, dependendo da situação com a qual ela vai conduzir isso aí. Então, se ela ficar boa, ela não é um desvio, é apenas a aparência de um desvio, porque quando ela trouxe essa provação, essa expiação, isso já estava dentro das possibilidades. Então, não é um desvio, é apenas uma aparência. Então, a gente pode modificar e muito as coisas que nos acontecem. Então, há essa possibilidade. Ó. Além disso, isso vem o mais importante agora, ó, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida. Olha que coisa importante isso aqui que a gente às vezes passa por cima correndo e não lê direito. Ó. Fazer o bem é o único objetivo da vida. Único, está escrito isso aqui, único. Ó. Olha que restrição aí os espíritos deram nessa resposta para Kardec, né? Olha só. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever. Quer dizer, é dever de cada um fazer o bem e único objetivo da vida. Então, se ele é o único objetivo da vida e a gente renasceu para a gente evoluir, nós não estamos aqui para outra coisa, para evoluir, resgatando o nosso passado, aprendendo, conhecendo, nos reajustando com a vida, com Deus. Então, a gente compreende o que daí? Que a gente não consegue melhorar se a gente não fizer o bem. Que a gente não consegue evoluir se não fizer o bem. E aí é aquela questão da reflexão. O que eu estou espalhando na minha volta? Como eu estou vendo as coisas que acontecem comigo, né? Caindo no mesmo buraco o tempo todo, fazendo a mesma coisa errada o tempo todo. Então, aí entra aquela reflexão que a gente precisa de fazer. Então, olha só, além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, essa afirmação aqui é sensacional dos espíritos. Ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal maior ainda. Então, claro que a gente pode mexer, claro que a gente pode alterar, principalmente, né,
se for para melhor. Porque se for para pior, a gente vai acumular dívida, porque a gente faz essas modificações para pior também. Mas se a gente estiver fazendo para melhor, aí sim é o suprassumo da felicidade, né? Claro. Então a gente vai vendo que assim, a gente só não é feliz se a gente não quiser, porque só depende da nossa compreensão, do nosso ponto de vista, das coisas que acontecem com a gente na vida, né? Aí, pegando ainda aquela frasezinha, fazer o bem como é do seu dever e único objetivo da vida. Para ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, precisamos de significado e propósito em nossa vida. Aí sim, aí é a felicidade plena. Olha só, fazer o bem como é do seu dever e único objetivo da vida, a gente consegue isso aí dando significado e propósito à nossa vida. Tem que dar. O que é, né, um sentido, um significado? É algo que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer, é minha tarefa, eu tenho que descobrir qual é ela. Ah, mas e como é que eu faço isso? Como é que eu faço? E depois de descobrir? Ah, amigo, depois que você descobrir, você tem que criar situações para você alcançar esses objetivos. É o propósito. Então, é o significado que não adianta você descobrir, né? Vamos imaginar que você descobriu que você toca muito bem um instrumento. Que você nem estudou tanto, mas que você toca muito bem. Ah, esse é o significado da minha vida. Tocar esse instrumento. Aí você vai, se tranca no seu quarto e toca lá para você. O que adianta isso? Você não teve propósito. Você descobriu, deu significado, mas não criou o propósito. A gente tem mania de falar assim, a gente ouve, né? Eu não falo muito isso não, mas eu ouço. A pessoa falar assim, não, eu sei que eu estou passando por isso agora, mas Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a vida de todo mundo. Deus tem um propósito para a vida de todo mundo. Mas quem tem que criar esse propósito é você. Então, ele vai te dar as pistas para o significado da sua vida. Ele vai te dar. Como que ele dá isso? Olha só. Olha a resposta dos Espíritos na 115. Deus criou todos os espíritos simples. A pergunta era se Deus criou todos os espíritos iguais. Aí aqui, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento. Deu, aqui que está a pista. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. As pistas dadas, ó, Deus deu a cada um deles uma missão. São os nossos talentos. Desde pequenininho, a gente tem algumas coisas, algumas vocações, né? Que a gente fala assim, engraçado. A gente fica pensando, alguém que não acredita em reencarnação, acredita em vocação? Não dá certo. Não casa as duas coisas, não. Porque para você ter vocação para alguma coisa, você já tem que ter tido contato com aquilo. Né? A criança, às vezes, desde pequenininha, ela tem um talento que ela gosta. Ela tem algo que ela faz que ela gosta. Agora, por que ela fala, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista, eu quero ser médico? Por que ela fala isso? Ela não sabe como é que é um engenheiro, ela não sabe como é. Ela tem um talento para isso, opera as bonecas, né?
costuras, bonequinhas. Aonde ela aprendeu isso? Né? Onde ela tem contato com isso? Ela nunca viu ninguém fazer cirurgia, ninguém. Mas ela faz nas bonecas. Né? Ela faz as cirurgias. Da onde? Então, vocação e talento você traz com você quando vem. Na bênção do esquecimento, Deus deixa que isso aflore. Não tapa tudo, não faz a gente esquecer tudo. Então, aquilo que é para você lembrar, o seu talento, a sua missão, essa você vai lembrar. Aí você vai se direcionando para aquilo ali. Então, você vai começando a dar significado e sentido à sua vida. Aí, se você conseguir se especializar, se qualificar naquele talento que você tem, e depois que você se qualificar, você conseguir trabalhar e tirar dele o seu sustento, isso é felicidade. Isso é felicidade. Você fazer o que você gosta, você vai tirar o seu sustento de onde você gosta. Fazendo o que você gosta de fazer, isso é felicidade. Um profissional desse não tem um trabalho que ele vai dizer, estou cansado. Não, ele não vai encontrar, é hora de parar de fazer. Porque ele não vai cansar. Agora, por conta das nossas provações e expiações, nem sempre a gente consegue tirar o sustento dessa situação. A gente, às vezes, por provação e expiação, tem que trabalhar em outra coisa, tirar o sustento de outra atividade, mas nem por isso vai deixar de fazer voluntariamente aquela atividade que tanto gosta de fazer. Aí você cria um significado para a sua vida e aí você trabalha para que aquilo tenha objetivos alcançados. Isso é o propósito. Você vai trabalhar para dar realmente corpo naquele seu talento, naquela sua ideia. Então, você será feliz ali. Ainda que você não possa tirar o seu sustento dali, mas é aquele momento de felicidade que você tem de fazer algo. E, normalmente, isso é para fazer o bem. Normalmente, é algo bom que você quer fazer. Porque isso é um talento que você traz. E ninguém vai trazer esses talentos. A gente traz talentos... A gente traz, assim, algo ruim no nosso caráter? Traz. Mas também você traz algo de bom que você pode desenvolver. Você vai fazer a escolha aqui do que você vai fazer. Você nunca vai estar desprovido de ter possibilidade de fazer algo bom. E se você não fizer, é por sua responsabilidade. Porque você tem um caráter ruim ainda e você está deixando que ele se sobreponha ao sentido que você tem que dar à sua vida. Aí é outra história e você vai responder muito por isso, né? Então, Deus deu a cada um essa missão, quer dizer, esse talento, e nós temos que desenvolvê-lo. E desde pequeno a gente consegue encontrar realmente isso. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Aqui, está claro isso aqui, ó. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Olha a resposta, isso nos toca, olha só. Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Quantos pais impedem seus filhos de seguirem a carreira que querem porque querem que eles façam o mesmo que o pai faz? Chegando ao ponto de falar, bom, essa faculdade eu não pago, porque eu não quero que você faça isso.
eu vou pagar para você aquilo que eu quero que você seja, então eu vou pagar aquela. Tem um caso de uma conhecida minha, que a filha queria fazer uma faculdade, o pai falou que não, que ela ia fazer aquilo que ele queria que ela fizesse. Aí abriu a faculdade de odontologia aqui em Friburgo, ela foi... Ele falou que a única que ele ia pagar era aquela lá. Ela, muito jovem ainda, queria fazer alguma coisa, não tinha nenhuma vocação para aquilo ali, mas ela foi, porque o pai dizia que ela ia fazer, que ele ia pagar aquela lá para ela fazer. Aí ela fez muito bem, porque quando ela se propôs a fazer, ela falou, vou fazer bem, vou me dedicar. No dia da formatura, quando ela se formou, ela pegou o diploma que ela recebeu, pegou para o pai. Falou, está aqui, é seu. Fiz a sua vontade. Nunca trabalhou como dentista, nunca. Depois, ela arranjou um emprego no Rio, foi trabalhar, conseguiu fazer a faculdade que ela queria e foi trabalhar no que ela queria. Porque ela tinha um significado na vida dela e ela teve que criar o propósito dela e assim ela foi fazer. Então, muitas vezes acontece isso. O pai fala, o quê? Essa faculdade para depois eu ter que te sustentar? Não pago não. Isso não dá dinheiro. Não pago não. Eu não vou gastar dinheiro para depois eu ter que te dar dinheiro para você viver. Quer dizer, quantas vezes a gente ouve isso? Eu já ouvi várias vezes isso. Já aconteceu com pessoas próximas a mim. É uma situação, várias situações, não com uma vez só não, com várias pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas não veem esse talento, não veem essa vocação e, às vezes, obrigam realmente o filho a fazer aquilo que ele quer que o filho faça. E aí ele se desvia do caminho que ele deveria. Aí vai ser um profissional, quando ele exerce a profissão, ruim, infeliz. Aquela profissão vai ser um fardo na vida dele, que não é o que ele ama fazer, não é o significado que ele queria dar à vida dele. Então, é isso que às vezes acontece. E nós, às vezes, somos responsáveis por isso, né? Se é o homem, em geral, o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? E eles falam mais ainda, pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme, não há calma, não há repouso passível. A pessoa nem dorme, né? Quando tem. Então, são aquelas coisas que nós não combatemos em nós. A gente não tem força de vontade para vencer essas situações. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu sou uma pessoa tão invejosa, eu tenho uma vontade de mudar. Eu falei, não vai mudar não. Vai não. Você tem vontade de mudar? Não vai mudar não. Porque isso não resolve. Você tem que ter força de vontade. Porque vontade a gente tem várias vontades. Né? O gordo, então, tem vontade de emagrecer. Mas ele nunca vai se esforçar, ele só vai emagrecer se ele tiver força de vontade para não comer o que ele gosta, para não fazer as coisas, para fazer exercício. Então, a vontade a gente tem, mas não resolve nada. Tem que ter força de vontade para poder enfrentar a situação que precisa encarar, né? Para aquele que sofre desses males, isso é a continuação daquela resposta, tá? Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo
suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Então, não vamos dizer que a gente não pode ser feliz na terra, porque as infelicidades quem cria somos nós. Porque nós temos motivos de sobra para poder ser feliz na terra. Aí Kardec faz um comentário no final dessa questão aí. Eu tirei só 2 parágrafos, porque é grandinho, né? Tá aqui, ó. O homem só é infeliz, geralmente, pela importância que liga as coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança ao se afligir pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Então, nós é que criamos o problema, né? Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer. Enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Essa questão, esse comentário de Kardec é grande. Quando chegar em casa, dê uma lidinha que vale a pena. Então, a felicidade é possível quando? Quando é que ela se torna possível na Terra, embora não seja completa? Quando temos o necessário, quando temos a consciência pura e a fé no futuro, quando encontramos um significado e um propósito para a nossa vida, e quando entendemos que o único objetivo da vida é fazer o bem. Aí pronto. Felicidade declarada. Não importa que estejamos doentes ou não. Eu encerro com 2 histórias bacaninhas. Uma árabe, que era um mestre árabe, estava subindo uma colina no seu camelo. Adiante dele tinha uma outra pessoa também num camelo. Só que o camelo se espantou com alguma coisa e o camelo, então, o jogou num abismo e ele ficou pendurado naquele abismo ali. E aquele mestre, vendo aquilo, ficou doido, querendo fazer de tudo para ver se conseguia tirar aquele homem dali, daquela situação difícil. Aí chegou o anjo Gabriel, que ele era do islamismo, né? E é um representante na terra, né? Da divindade de Alá, que era o anjo Gabriel, e falou para ele: mestre, eu assisti isso tudo, você está apto a entrar no céu de Alá, vamos agora. Aí o mestre virou para o anjo e falou assim: dá para trocar o céu por uma corda? Quer dizer, olha o desprendimento dele dessas coisas. Ele trocou toda a felicidade que ele ia ter no céu de Alá por uma corda para tirar o homem do abismo, da onde ele estava agarrado lá. Quer dizer, ali é que ele faz a declaração de quão grande ele era, né? E a gente não se dá muitas vezes conta disso, né? Aqui no mundo a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo e não vê que nós muitas vezes estamos trocando, não é, o céu por coisas muito inferiores. Ele só queria a corda para salvar um homem. E ele abdicaria daquele céu, porque ele sabia que um dia ele entraria no céu, mas aquele homem precisava da corda para tirar ele ali do abismo. Então a corda era mais importante para ele do que o céu. E não era para ele, era para salvar o cara. Então, olha o desprendimento, olha o fazer o bem, né, que é o único objetivo da vida. E a outra é também parecidinha com essa aí, que é um grande guerreiro. Essa já é uma historinha hindu. Um grande guerreiro que era sempre louvado porque ele fazia muito bem para todos e tudo. Então, foi dito a ele que ele já merecia
entrar no portal de Indra, mas que ele tinha que encontrar esse portal. O portal não seria entregue a ele, ele tinha, depois de todos os feitos que ele fez, ele tinha que encontrar o portal. E ele sai, então, em busca desse portal. Ele sai para buscar, para procurar esse portal. Nessa caminhada dele, em busca do portal de Indra, Indra é uma divindade indiana. Então, ele sai para encontrar esse portal, ele encontra um cachorrinho que começa a segui-lo. Um cachorrinho feio, magro, maltratado, faminto, que fica ali. E ele, então, começa a fazer amizade com aquele bichinho. E eles se tornaram muito amigos, passaram muitas dificuldades, passaram toda sorte de privação, os dois. E eles ficaram amigos, e aonde um e o outro estavam ali atrás, junto, né? Então, eles ficaram muito juntos. Nas noites mais frias, esse bichinho ajudava a aquecê-lo. E ele, então, se tornou muito amigo dele. E aí, vão caminhando, até que ele vê o portal de Indra. Aí ele vai se encaminhando para o portal de Indra junto com o cachorrinho, claro, né? Aí ele é recebido também por uma figura importante, né? Dentro dessa hierarquia. Aí ele vai entrando no portal e o cachorrinho com ele fala, não, você vai entrar, mas o cachorro não, aqui não pode ter cachorro. Aí ele voltou que ele tinha andado, lembrou de tudo que ele passou junto com aquele bichinho, olhou para o bichinho olhando para ele, ainda naquela situação de dificuldade. Ele falou, não, se ele não pode entrar, eu também não posso. Porque eu não posso deixar para trás tudo que ele representa para mim. Nesse momento, quem era o cachorrinho? Era Indra. Nesse momento, aquele cachorrinho feinho, magrelo e tal, era a própria divindade que o colocou à prova final. Se ele trocasse a lealdade, a amizade, o amor, tudo que aquele animalzinho deu para ele, que ele também deu para nós, se ele trocasse tudo isso para entrar no portal de Indra, ele não era merecedor do portal. Então, mais uma vez, ele venceu a última prova, porque o bichinho era Indra. Então, fazer o bem é o único objetivo da vida. O bem é a ponte que vai nos levar ao reino que não é deste mundo, que está dentro de nós, mas que a gente ainda não encontrou, mas que a gente o encontrará dentro dessas atividades no bem para o próximo, de respeito, de amor ao próximo. E a gente cai naquela máxima, fazer ao outro o bem que a gente quer que seja feito a nós. Então, a gente encerra com esse slide aí, ó. Na vida, temos 3 professores importantes. O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. E o momento difícil mostra que somos capazes de superar. Muita paz para todos, que a gente continue estudando Espiritismo. Vão lá no Livro dos Espíritos, quando chegar em casa, porque esse assunto é muito grande. Eu não coloquei todas as questões aqui, né? Aí vocês vão ler e vão superar aí as falhas aqui de quem passou a mensagem. Muita paz para todos.